Toda essa tensão provocada pelos protestos antirracistas cresce e causa muita apreensão entre os norte-americanos e no mundo todo. Afinal, já existe uma crise em curso por causa da pandemia. Cerca de 40 milhões de pessoas já perderam o emprego nos Estados Unidos. Agora, os conflitos de rua, motivados por mais um crime envolvendo a ação truculenta de policiais brancos contra um cidadão negro. Nós estamos em contato com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, para saber até onde essa onda de protestos pode chegar. Professor, muito bom dia, obrigado pela sua participação conosco. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite. Qual a análise que o senhor faz dessa mistura de crimes? Pandemia, protesto antirracial, ameaça do presidente Trump de colocar as tropas nas ruas e também a aproximação das eleições norte-americanas. Existe aí um barril de pólvora e a tendência é que isso possa piorar ou que os ânimos venham a se acalmar? Olha, é curioso, acho que você fez um bom resumo do cenário, né? O cenário tem todo esse pano de fundo, né? A ponte mais forte desse pano de fundo, sem dúvida nenhuma, é a proximidade com o ciclo eleitoral, com a eleição em novembro, né? Nós temos, de alguma forma, talvez, a eleição em um contexto mais tenso do que aquele de 1968, né? Em que uma eleição norte-americana, que o vitorioso foi Nixon, num contexto muito semelhante em que a própria Convenção Democrata em Chicago foi objeto de uma batalha campal, né? Você tem razão quando enumera essa sequência. Nós temos um complicador neste processo, né? Normalmente, a retórica presidencial é de conciliação. No atual contexto, a retórica presidencial tende a agravar o quadro. Não é o objetivo dessa retórica, da retórica de Trump, acalmar o quadro, porque ele fala para o seu eleitor, imagina falar para um eleitor que quer apenas lei e ordem. Não é conveniente o quadro para acalmar uma situação como essa. O presidente Trump tem feito declarações que não vão nesse sentido. Por outro lado, nós temos dois outros agravantes que são inevitáveis de compor esse cenário. Nós temos quase 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos, eu repito, 40 milhões, e nós temos mais de 100 mil mortos por uma pandemia. Todo esse quadro não é um quadro que leva a uma calma social. Agora, essas manifestações começaram de maneira pacífica e quem estava desse lado condena exatamente a forma violenta e também os saques que aconteceram, não é? E o que nós acompanhamos aqui na reportagem que a Evelyn trouxe para a gente direto e ao vivo de Nova York é que mais de 20 estados americanos já pediram o auxílio da Força Nacional para ajudar a combater, porque me parece que somente a polícia não é o suficiente. É isso, professor? É isso mesmo, né? Nós temos quadros, especialmente em três áreas, em três cidades, né, que são muito pesadas. São cidades com forte tradição de conflitos raciais. Atlanta, na Geórgia, Los Angeles, na Califórnia, Chicago e Seattle, né? São cidades que tradicionalmente têm conflitos raciais há anos. É um histórico muito forte. Nessas áreas, formalmente, a Guarda Nacional precisará agir. Nós precisamos ter clareza que a Guarda Nacional obedece ao governador, mas ela pode ser federalizada, ter ações federalizadas. É exatamente esse o maior risco. Na federalização, há a possibilidade, a Constituição norte-americana é muito clara, que o Exército norte-americano, as Forças Armadas americanas, não podem atuar em território nacional, a não ser por decisão expressa do presidente. Isto pode vir a acontecer, o que evidentemente vai agravar ainda mais o quadro, né? Agora, professor... Essa situação é uma situação complexa e que demanda cautela de todas as partes. Professor, nós mostramos aqui diversas imagens que causam indignação no mundo todo, porque isso é uma notícia que está percorrendo todo o planeta. Agora, uma delas chamou muito a atenção, aconteceu em Miami e em alguns outros locais americanos, em que quando a polícia chegou
de frente às pessoas que estavam em protesto, ao invés de entrar em conflito, eles se ajoelharam e como se estivessem pedindo perdão pelo que aconteceu. Foi muito emocionante essa imagem que nós estamos mostrando agora, os policiais ajoelhados no asfalto, pedindo, é um gesto, né, de pedir perdão a toda a população norte-americana por aquilo que apenas 1 ou 4 policiais fizeram de forma covarde contra um cidadão. Independentemente de raça, de credo, de nada, é um cidadão, é um ser humano e isso não pode acontecer, correto? Olha, você lembrou um fato, eu também vi, você lembrou um fato muito impressionante. Ontem, os manifestantes pacíficos, que é evitando, nós vamos separar as coisas. Há manifestantes bastante pacíficos que tomam exatamente essa atitude. No confronto, levantam as mãos, lembrando exatamente aquela cena anterior, de um quadro anterior, de um jovem de 17 anos com as mãos para cima que foi morto por um policial. Eles levantam as mãos e eles gritam quem vocês representam para os policiais. É bem interessante isso. Esta cena que você relata é uma cena de interação entre, de alguma forma, o policial, que também é um cidadão, e percebe o engano. Nós precisamos ver, há uma frase muito interessante de Melvin Carter. Melvin Carter é o prefeito de São Paulo. São Paulo é uma cidade colada a Minneapolis. Melvin Carter, prefeito, diz o seguinte: o nível de raiva é legítimo, só ele precisa encontrar o meio certo de ser expresso. Me parece que esta frase dá o tom exato da situação. Há uma raiva, há uma situação de bastante confronto, há uma situação de indignação, mas essa situação precisa encontrar o meio certo. O meio certo está nesse movimento pacífico e nessa aproximação que vocês notaram e estão transmitindo sobre os policiais que, de certa forma, se aproximam, representam a população. Este é o caminho correto para que esta situação se resolva naturalmente, não com mais violência. Sem dúvida. Professor Leonardo Trevisan, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco, pelos seus esclarecimentos. São muito importantes para todos nós, pelo histórico, pela experiência que o senhor tem, nos ajudou bastante. Muitíssimo obrigado, viu? Esperamos contar com o senhor em uma próxima oportunidade. Um excelente dia para o senhor. E nós mostramos aí também, diante de tantas cenas, uma outra cena absurda e covarde, em que uma pessoa já caída no chão é violentamente agredida por outras pessoas que estavam no protesto. Isso também é uma forma ilegítima de protestar, na minha opinião.